acaso você já viu um herói derrotar monstros com bife de Wagyu? Pois é, hoje a gente está falando de um homem que provou que a barriga é a mais poderosa espada de todo o herói. O lendário Mukoda, cara. Enquanto os outros isekais trazem pra gente heróis ali com espadas, coisas sagradas, magias apocalípticas, o Mukoda ele só veio com o poder de supermercado online. Sim, ele literalmente tem um iFood interdimensional ali, né? Começou a governar os deuses, dragões, monstros, tudo isso com o poder de uma boa comida. Hoje você vai conhecer todas as habilidades bizarras e os pactos lendários e os segredos divinos do cozinheiro mais perigoso do mundo. Tá preparado? Prepara inclusive o teu próprio estômago, tá? Porque essa história aí vai te deixar com fome pra caramba. Capricha no like, se inscreve, pega aí as tuas coisas pra comer, o teu cafezinho, tua bebida tranquilona, vem comigo, se aconchega e vamos que vamos. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, família, ao contrário dos outros 3 heróis que foram convocados desse mundo, o Mukoda ele não recebeu aumentos heróicos não, né? As estatísticas dele permaneceram, na verdade, como as estatísticas de um humano normal. Literalmente não mudou nada. O Mukoda, como ele mesmo já admitiu, já era bastante fraco no seu próprio mundo, tendo perdido em queda de braço, por um Kohai Júnior inclusive, e dada a fraqueza dele, a covardia, toda aquela aversão a conflitos, né, que ele geralmente foge, o Mukoda ele não se concentra em desenvolver suas habilidades de combate. Ele prefere deixar os seus familiares lidarem com a luta. Só que, ocasionalmente, ele toma a iniciativa em combate usando várias armas, como espadas, lanças, facas, e são capazes de derrotar monstros como os orcs, goblins e kobolds também. Graças à bênção menor da deusa do vento, a Ninliu, né, Mukoda ele obteve resistência contra algumas doenças em alinhamentos não letais também. Essa imunidade começa a aumentar ainda para o total, recebendo as bênçãos menores adicionais, como a pequena bênção do deus da criação, o Demiurgo lá. E a expectativa de vida do Mukoda aumentou para literalmente 1500 anos de vida, tornando ele um humano provisório, digamos assim. Porque a gente sabe que quem geralmente vive esses aí é anões, elfos, nos mundos de fantasia. Agora, o cara também é dotado de habilidades intelectuais. Antes dele ser acidentalmente convocado para o mundo, o Mukoda ele leu muitas novelas sobre ser convocado para outro mundo. E imediatamente, quando ele chegou, ele percebeu o tipo de mundo que ele estava, suspeitando do rei, né, do reino de Kaiser também, justamente pelo fato deles não estarem sendo verdadeiros, e ele decidiu ir embora. Sendo um herói convocado, o Mukoda ele é capaz de falar, escrever também e entender qualquer linguagem desse mundo, mas ainda é cuidadoso o suficiente, justamente para garantir que a sua identidade como herói seja um segredo guardado, porque a gente sabe, né, que todo herói que vem para esses mundos são perturbadíssimos ali, a galera não deixa eles em paz, e isso vai acontecer com os outros heróis. Mas com o Mukoda não, com ele é diferente. Sendo da era moderna do Japão, ele começa a introduzir ideias de produtos, designs e até estilos de culinária. Só que o Mukoda sempre foi muito cauteloso com relação à culinária ser introduzida, para poder garantir que seja algo que possa ser replicado com ingredientes que existem nesse mundo, para evitar que a sua habilidade única, que é o supermercado lá online, seja descoberta. Isso aí ele mantém em segredo, só os familiares dele inclusive sabem que ele tem essa habilidade do supermercado online. E com relação às habilidades culinárias, a maior habilidade que ele tem, assim, disparado, embora ele insista que o seu método de preparo é basicamente simples e rudimentar, ele tem muitas preferências, cara. Antes de ser convocado, ele encomendava comida gourmet local e trabalhava pra caraca no meio período ali em muitos restaurantes durante os seus dias de escola, o que deu a ele uma boa formação no conhecimento nessa indústria alimentícia japonesa. Ele sabe combinações, cozinhar é o hobby do cara. As técnicas modernas de culinária ele também sabe. Ele combina isso com os ingredientes, temperos, tudo que ele pode literalmente invocar e comprar com o supermercado dele, bem com os ingredientes caros também, que os seus familiares acabam caçando nesse mundo. São carnes diferentes, bichos diferentes, e isso permite que o Mukoda prepare pratos que se encaixam bastante com os habitantes do outro mundo, a ponto de considerar eles os melhores que eles já provaram. Porque todo mundo que olha, pega, come um pedacinho, uma tigelinha que seja da comida do Mukoda, fala que é a melhor comida de todos os tempos. Então assim, reconhecidos por Elrond e Feodora, né, onde os elfos são reconhecidos pela capacidade de reconhecer uma boa comida, e o Mukoda ele é elogiado pela sua culinária, por ser muito melhor do que os melhores restaurantes de Leonhart Royal, né, da capital. Cara, à medida que ele vai subindo de nível, as habilidades culinárias dele ainda melhoram pra caramba, porque ele ganha a ocupação de cozinheiro ali. E cara, com a adição do chefe solitário, que é o título dele, a velocidade dele de cozimento aumenta drasticamente. Aí ele começa a se desenvolver mais e fazer as comidas mais rápido. Fora que ele também tem um contrato familiar, que
que formam um contrato ali, uma habilidade que permite que você firme contrato com um monstro e tornando o seu aliado ali, o seu servo no geral. O Mukoda já fez isso com diversas pessoas. Ao contrário do método típico de firmar um contrato forçando o monstro à submissão, no caso do Mukoda, ele já involuntariamente consegue atrair os monstros para cima dele por conta da comida e da culinária, que eles consideram muito deliciosas, ao ponto de que eles concordam voluntariamente e entram ali, se tornam os familiares dele em troca de serem alimentados por ele diariamente com as iguarias que ele consegue fazer. E isso, cara, já traz um fortalecimento gigantesco pro grupo do Mukoda, porque todos os bichos que estão ali em volta dele são bichos muito fortes, doidos para comer uma comidinha. Quem não acompanharia ele por isso, né? O Mukoda, inclusive, ele formou 4 contratos com monstros que estão entre os mais poderosos e lendários do mundo, que deram a ele o título de aventureiro Rank S pelas solicitações de Rank S que ele acaba completando junto com as realizações dessas inúmeras masmorras ali, em nome da Guilda dos Aventureiros. E lógico, é considerado como um possuidor de poder militar para conquistar um continente inteiro. Isso eu acho muito interessante. E o mais interessante é que ele conseguiu isso tudo basicamente sem lutar, né? Porque quem luta, na verdade, são todos os familiares, que vão para cima na batalha e tudo mais. E o Mukoda só fica ali no cantinho dele pegando tudo que sobrar. Em relação a habilidades mágicas, pra gente não falar que ele é um mero ninguém, o Mukoda, ele sim é capaz de realizar magia depois dele aprender os fundamentos do poder mágico com o Fel. No entanto, ele logo descobre que ele não possui aptidão natural para isso, então ele não consegue fazer o uso adequado até mesmo das magias básicas. Só que depois que o Fel forçou ele a ter algumas experiências de batalha, ele começou a receber as bênçãos menores de 3 deuses também, né, que o poder mágico dele aumentou consideravelmente com isso, mesmo que ele permaneça baixo em comparação com os seus familiares, ele aumentou. Inicialmente a pequena bênção da deusa do vento só facilitou a ativação da magia, só que ele tinha muita falta de afinidade com essa magia do vento. E aí ele recebeu outras bênçãos dos deuses do fogo e da terra com os quais ele tem muita afinidade. A magia se torna mais poderosa e consome menos poder mágico para ele lançar. Principal é a magia do fogo, né? O primeiro elemento com o qual o Mukoda demonstra uma afinidade surreal. A destreza dele, com o aumento considerável ali quando ele recebe a bênção menor da deusa do fogo, né? A Agni, é muito engraçado. Ele consegue atacar bolas de fogo nos primeiros momentos ali, a gente ri pra caramba. É um ataque básico, tá? Mas a princípio o Mukoda ele não conseguia sequer lançar uma bola de fogo eficaz. Depois de lutar contra alguns goblins, que foi a parte engraçada, as bolas de fogo dele se tornaram maiores e mais poderosas, embora elas ainda consumam o poder mágico dele. Quando ele recebeu a bênção menor da Agni, ele se tornou capaz de produzir enormes bolas de fogo e gastar muito poder mágico também. E a magia da terra, que já é a segunda, é onde o Mukoda descobre uma afinidade com a terra depois de muitas e muitas tentativas frustradas de usar outros elementos. E é a mesma coisa que acontece com o do fogo, ele recebe a bênção e aumenta consideravelmente a destreza dele. E aí o ataque é o bala de pedra, que é um ataque básico de magia da terra, né? Assim como os da bola de fogo, o Mukoda ele não conseguia arremessar uma única pedra corretamente, mas ele consegue arremessar essas pedras. E quando ele obteve a bênção menor da Ninliu, ele treinou ali dentro de uma masmorra e as pedras aumentaram de tamanho e de velocidade. Agora ele é capaz de arremessar até 3 balas com sequência, tá? Com a bênção menor de Kisha, ele se tornou capaz de arremessar uma grande quantidade de pedras juntas, sem gastar muito poder mágico. Ele também tem o Muro de Pedra, que é um feitiço que eleva do solo ali, criando uma parede de cerca de 2 metros de altura e largura, com cerca de 20 centímetros de espessura. Então ela é grossa pra caraca, e o Mukoda recorre a isso aí para criar abrigos, né? Coisas improvisadas ao ar livre, geralmente, para ele poder ficar tranquilo, ou se ele tiver numa batalha que ele precisa fugir, é bom o suficiente para você criar aquela parede e conseguir correr para trás, né? Ganhar um pouquinho de tempo. Agora, com relação às habilidades dele, a primeira, o supermercado, que a gente comentou algumas vezes, mas não falou muito a fundo. Essa habilidade única do Mukoda, que ele recebeu depois de ser invocado para esse novo mundo, com ela ele pode selecionar e comprar itens do seu mundo original a partir de um catálogo de imagens 3D, que aparece, né, quando a habilidade é ativada, e invocar esse catálogo imediatamente é uma coisa incrível, porque assim, tudo que ele pede vem. Os alimentos invocados têm efeitos colaterais temporários também de quem come eles, como, sei lá, aumento de atributos, por exemplo. Os familiares, quando comem, ficam com atributo aumentado. Nessa temporada a gente já até viu o Fel e o Dora-chan comendo os negócios lá que eles ficaram mais agressivos. E mesmo que inicialmente, considerada a habilidade ridícula do Mukoda, ele conseguiu fazer um grande uso dela, principalmente para obter os alimentos, as ferramentas, os outros bens ali do Japão moderno que facilitam a vida diária dele. Além disso, dada a qualidade dos produtos japoneses modernos, em comparação com essas do outro mundo, o Mukoda ele consegue negociar isso tudo a preços elevados.
Essa habilidade é uma fonte das maiores conquistas do Mukoda no outro mundo, incluindo o contrato com seus 4 poderosíssimos familiares e as bênçãos dos deuses que são obcecados pelos produtos que ele dá de oferenda. O cara simplesmente pega, compra, toma, pega, compra, toma, coisas novas para os deuses sempre. Cara, fez a maior diferença do mundo todo mundo ficar acompanhando ele nesse patamar, tá? Agora, ele tem a habilidade de avaliação também, que é uma habilidade possuída por todos aqueles que foram invocados nesse outro mundo e permite que o Mukoda obtenha informações sobre qualquer ser ou qualquer outra coisa que ele veja e ative essa habilidade, entendeu? A caixa de itens, que é uma habilidade que permite a ele armazenar os itens num espaço dimensional, é uma caixa praticamente infinita, tá? É uma coisa alternativa que só ele pode ter acesso. Como uma pessoa invocada do outro mundo, a caixa de itens dele é extremamente grande. Como eu falei, quase que infinita, permite um espaço de armazenamento praticamente absurdo, tá? E a partir daí ele tem a defesa completa, que é uma habilidade concedida pelo Deus da Guerra. Ela protege completamente contra ataques físicos e mágicos de seres hostis, o que torna o Mukoda praticamente invulnerável a danos. Só que temos exceções. Como o núcleo de uma masmorra também possui hostilidade, né, com criatura viva e tudo mais, ela reage a armadilhas de masmorra, mas não reage a armadilhas em fossos e estruturas artificiais, entendeu? Essa é a desvantagem. Não é uma desvantagem grande? Não, pelo contrário, dá pra usar tranquilamente, você não vai ficar fazendo isso num fosso sempre. Além disso, mesmo que o dano seja anulado, o impacto do ataque permanece. Então, de qualquer forma, é uma habilidade muito poderosa. Ah, ele tem o ganho de dobro de experiência, uma habilidade que dobra o ganho da experiência em batalha, o que torna o aumento de nível dele mais rápido e mais fácil. E isso chega a ser até interessantíssimo, porque com mais nível ele consegue desbloquear mais recursos, mais coisas para comprar, enfim. E as coisas vão se desenrolando, porque bichos mais fortes vão vir atacar ele vai vencer e consequentemente comer a carne desses bichos aí, que pra gente é o que importa, né? O Fel sempre é doido pra comer esse tipo de coisa. Os deuses também, Vargan e o Hefesto, eles concederam isso pra ele, para que ele conseguisse subir de nível muito rápido, para que o Mukoda pudesse desbloquear os inquilinos do seu supermercado online mais cedo, né? E ao longo da jornada do Mukoda ele ganhou vários e vários títulos, resultantes logicamente das suas próprias conquistas, com seus familiares ali, ou algumas intervenções dos deuses, ou alguns outros meios. Na verdade ele planejava ficar na classificação lá F, para poder evitar que o seu cartão de aventureiro fosse revogado, mas ele acabou sendo promovido, né? Ele foi para um aventureiro de classificação C por Willem, depois de completar uma missão de subjugar um Goblin, além de erradicar todos na vila de Goblin. Então assim, não teve como, tá? E aí depois de conquistar a masmorra de Dolan, Ellenland confiscou o cartão de aventureiro dele de nível C do Mukoda e substituiu por um cartão de aventureiro de rank A. O Mukoda aceitou, um pouco relutante, tá, essa promoção, já que foram os seus familiares que conquistaram a masmorra e não foi ele. E no final das contas, depois do Mukoda revelar que o dragão vermelho que foi avistado lá em Berkeley já tinha sido derrotado pelos familiares do próprio Mukoda, Marx promoveu o Mukoda para um aventureiro rank S. Só que o Mukoda recusou. Ele estava tentando evitar atrair muita atenção, mais do que necessário, né, para cima dele principalmente. Só que o Marx começou a retrucar que os avistamentos de qualquer dragão, especialmente os voadores, são monitorados por todas as guildas e que seria muito suspeito se a trilha terminasse em Berkeley. Então eles fizeram o quê? Transformaram o Mukoda em rank S para que ele fosse para outro lugar e cagaram apoio para ele, se desse problema ia ser para ele. Agora, depois de limpar o calabouço de Avallen, o Mukoda descobre que tem cozinheiro entre os seus títulos, que implica que quando ele usa sua avaliação em um monstro, ele agora é capaz de ver se a carne desse monstro é comestível ou não. E isso faz uma baita de uma diferença para essa história. Como o Mukoda cozinha quase todos os dias, ele até chegou ao ponto nesse mundo aí, de que ele não imaginou que isso se tornaria uma ocupação, um título real, mas acabou se tornando. E depois de enviar uma oferenda de saque a Demiurgo, ele concedeu ao Mukoda uma pequena bênção divina que permitiu a ele viver por mais de 1500 anos, como eu disse para vocês, uma expectativa de vida semelhante ao dos altos elfos. Isso também faz com que o seu status demonstre que a sua raça majoritariamente humana, tá? O que desqualifica o Mukoda de ser humano comum. E ele acaba ganhando o título de aventureiro também, quando ele se registrou lá na Guilda de Aventureiros, só que depois que Gonjin se torna o familiar dele, que é um dragãozão brabo das galáxias, pra quem não viu esse vídeo, tem aqui no canal de todos os familiares do Mukoda, o Mukoda percebe que ele recebeu uma interrogação depois do título, né? Que até o Gonjin aponta pro desespero do Mukoda, de um aventureiro ou não. Será que ele é um aventureiro ou não é? Tudo isso indica que o nosso Mukoda ainda tem muito mais coisa para desvendar, muito mais coisa para aprender, e a gente vai ter que acompanhar mais a história para saber sobre isso tudo. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham entendido e gostado de todos os poderes, das bênçãos, de todos os acompanhantes do Mukoda. Eu fiz um vídeo específico da galera dos familiares dele, então se você quiser ver, tá na playlistzinha, só você entrar
entra lá e dá uma olhada, tá? Ou pesquisa aqui no canal, né, Tom Demo Skill, que vai aparecer. E pra quem quiser, eu vou deixar aí nos comentários fixados pra vocês também. Muito obrigado, galera. Um beijo no coração de vocês. Eu espero vocês no próximo vídeo. Conto com a sua inscrição, com o sininho ativado, pra gente continuar acompanhando a história do nosso querido Mukouden. Vamos que vamos. Tamo junto e até a próxima. Valeu!